Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais uma rodada de perguntas e respostas da Jornada Casados e Felizes nessa segunda-feira. Primeira pergunta: como conviver com um marido não cristão e que não ajuda a orientar os filhos? Muito bem, pessoal. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que não dá para exigir do seu marido aquilo que ele não tem. Você deixou bem claro que o seu marido não é cristão, então ele não vai ter as mesmas orientações que você teria para os seus filhos. Mas presta atenção naquilo que o seu marido sabe fazer. Às vezes ele é um pai que brinca com os filhos, que nutre os filhos emocionalmente, é um pai que ensina valores de caráter para os seus filhos. Então, não foca tanto naquilo que ele não tem a capacidade de te ajudar, mas naquilo que ele já está fazendo, naquilo que ele já está ajudando. Às vezes a gente coloca muito foco naquilo que o companheiro não tem condição de fazer e a gente se esquece daquilo que ele já está fazendo, provendo e nutrindo emocionalmente, por exemplo. E muitos, talvez todos os princípios cristãos que a gente quer passar para os nossos filhos, na verdade são virtudes que toda pessoa quer que o filho desenvolva, porque quer o bem do filho. Então coloque-as dessa maneira, como virtudes. O que preciso considerar antes de ter um filho? 7 anos de casados, eu com 37 anos. Obrigada. Bom, acho que a idade é uma coisa que deve ser considerada, né? Quanto mais próximo dos 40 anos, mais difícil fisiologicamente falando é para a esposa, para a mulher, que vai gerar essa criança. Agora, a questão também de criação tem que estar em comum acordo, você e seu esposo, você e sua mulher, os princípios que vocês querem desenvolver na educação dos filhos. É com certeza a tarefa mais difícil que a gente desempenha, de educar uma criança. Então precisa estar muito bem alinhado. Você vai ter que ter mais paciência, vai ter que se programar para ter uma casa organizada para receber o filho. Gente, na verdade, a gente nunca está preparado para ter filho, não, entendeu? A gente se prepara minimamente, mas na verdade, cada um desembrulha o pacote na hora que ele chega, né? Cada filho vem com uma peculiaridade, com um plano de Deus sobre ele, com um temperamento. A gente tem que levar isso tudo em conta. É sempre um desafio, mas é uma grande bênção de Deus. A gente tem que lembrar que a palavra de Deus diz que herança do Senhor são os filhos. Eles são uma bênção, eles não são um problema. A primeira coisa é considerar isso. Mulher casada que o marido não faz elogios. Então ela tem um amigo que faça isso por ele. O que fazer deve ser a pergunta dela. O que fazer? Chuta que é laço. Cuidado com essa sutileza. Presta atenção, pessoal. Se você se envolve emocionalmente com outra pessoa que não é o seu marido, isso vai terminar em um relacionamento extraconjugal, ok? A intimidade emocional deve ser construída entre o casal. Se o seu marido não te faz elogio, então você tem que dizer para ele, meu bem, eu sinto falta de elogio. Isso enche meu tanque, é meu combustível para continuar te admirando, te respeitando. Eu sinto falta. Você nunca me valoriza, você não fala. Coloque isso para ele sem um tom de cobrança, mas abrindo seu coração de fato. E não dê oportunidade de outro homem tomar o lugar que é do seu marido. Ah, mas meu marido faz isso, o meu amigo faz isso por ele. Não deixe que seu amigo faça isso por ele. Porque senão você vai estar abrindo a porta para o adultério entrar na sua casa. Porque mulheres são seduzidas por aquilo que escutam. Então vigia, é muito sutil, mas é uma realidade que tem enchido os gabinetes pastorais, e é sempre a mesma história. Ai, ele me elogiava, meu marido não. Depois, a gente está até dando mais tempo para essa resposta, porque isso é muito sério. Você começa a estabelecer com outra pessoa, que não seu marido, um vínculo de intimidade. E essa é a porta para que o relacionamento extraconjugal aconteça. E o contrário também é perigoso. Você, homem, para de ficar elogiando as mulheres que não são a sua esposa. Guarde os seus elogios para a sua esposa. Entendeu? Porque a mulher é movida pelo que ela escuta. Então, se você começa a elogiar demais uma amiga, uma conhecida, ela vai considerar o seu elogio. Isso pode ser uma porta para infidelidade e adultério e depois desenrolar para o divórcio. E o divórcio a gente não quer que ele seja desenvolvido. Da mesma forma que é instruído para as mulheres, para elas tomarem cuidado com as vestimentas, para não despertarem o que não deve nos homens, o mesmo vale para os homens. Cuidado com o que você fala, com as mulheres que você fala, porque você está despertando alguma coisa que você não vai poder suprir. O meu casamento, desde quando me casei, é uma infelicidade. Meu marido só me critica. Desde que você casou, então isso nos lembra que aqueles que não se casaram têm que começar a prestar atenção. Porque certamente essa característica já apareceu no namoro, não é uma coisa que começou no casamento, né? Então tem que prestar atenção
nas características de cada um e ter consciência de que você vai conviver com as qualidades e os problemas. Agora, se você gosta de elogio, gosta de palavra de afirmação, não quer ser criticado o tempo inteiro, é isso que você deve plantar. Converse também com seu marido e demonstre a ele que você está triste com essa situação, né? Existe o diálogo para tentar resolver o problema. Por quê? Críticas e situações de conflito vão acontecer no casamento, não vai ser tudo flores, mas também não precisa ser só crítica, só problema. Por isso que o diálogo é tão importante. Você precisa de expressar para o seu marido e também estar na disposição de semear aquilo que você quer colher. Muitas coisas que a gente não colhe porque a gente não planta. É claro que a gente não está falando aqui, gente, de uma situação abusiva, ok? De agressão. Como agir depois de perdoar uma traição? A raiva volta sempre. Percorrer o caminho do perdão. Na verdade, você está no processo, você ainda não perdoou completamente. Senão você não estava ressentida. E o que é estar ressentida? É quando você se vê de novo diante da situação ou fala sobre a situação, você sente tudo de novo. Entendeu? Quando a gente perdoa, quando concluiu o processo do perdão, você se lembra da história, ela é desagradável, mas não dói mais. Você não sente tudo de novo, entendeu? É como se você olhar para uma machucado e ficar a cicatriz. Então, percorra, porque o perdão muitas vezes, na maioria das vezes, é um processo, não é uma coisa mágica. Perdoei e fiquei livre. Então, escolha perdoar todas as manhãs, peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar nesse processo, porque Ele conhece o caminho melhor do que ninguém. O caminho do perdão o Senhor conhece melhor do que ninguém. Então, peça a ajuda do Senhor, não pense que sozinha você vai conseguir, né? E todas as manhãs, escolha não nutrir o ressentimento, mas nutrir o perdão, até aquele dia que você vai falar do assunto e não vai sentir tanta raiva mais. Vai virar a página, se Deus quiser. Quando o marido vive às custas dos pais, o que fazer? Bom, se ele é cristão, você pode ler Gênesis para ele, onde diz que é para deixar o homem pai e mãe, unir a sua esposa, unir a sua mulher e se tornarem uma só carne. O casamento é responsabilidade, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Ele, como esposo, como marido, ele tem que dar conta da sua casa, dar conta da sua esposa, dar conta da sua família e não ficar dependendo dos pais. É preciso conversar isso com ele, é preciso que ele entenda isso, né? Os pais, nós podemos sim nos aconselhar e ter o apoio deles, mas depender dos pais é confusão. É por isso que o Senhor estabeleceu uma ordem, por isso que é importante que o seu marido acredite na Bíblia, para isso ser um fundamento para ele, e você pode instruí-lo nessa proporção aí, ó. Deixe o homem pai e mãe, significa tenha autonomia financeira e emocional. Deixe o homem pai e mãe. Una-se à sua mulher e torne-se uma só carne. É uma ordem. E essa é uma boa oportunidade para falar para os pais. Se você é pai, mãe e tem filhos que daqui a pouco vão se casar, colabore e contribua, mas deixe que eles saiam para ter a autonomia deles e constituir a vida deles. Ei, povo querido, bem-vindo à nossa jornada de perguntas e respostas. Hoje, novas perguntas e novas respostas. Eu e meu esposo somos cristãos, não dou nenhum motivo para ele ter ciúme, mas mesmo assim, ele tem. E aí? Bom, uma pequena dose de ciúmes pode ser só zelo e aí é tudo bem, mas aquela dose excessiva oprime e destrói. Tem que ver qual é a raiz dessa insegurança que leva ele a ter esse ciúme doentio. Certamente ele pode ser ajudado por algum profissional, porque o ciúme excessivo, ele demonstra uma insegurança, a princípio isso. Então busque ajuda de um profissional ou até um aconselhamento pastoral. Somos cristãos, meu marido está cada dia esfriando na fé, estou ficando desanimada também. Pessoal, nós temos que perceber que nós estamos vivendo um tempo atípico e isso provoca uma série de desdobramentos nos nossos sentimentos. Mas nós não podemos ser governados pelos nossos sentimentos e nós não vamos pagar um preço alto por isso. A gente tem que saber o que eu sinto e tem que saber o que é o certo. Muita gente hoje vive um cristianismo muito emocional, muito focado, eu tô desanimado, eu tô animado, eu tô criando nas promessas, eu não tô criando tanto nas promessas. O nosso cristianismo precisa ser mais baseado na palavra, no conhecimento de Deus, que é nutrido dia a dia no seu secreto, no seu quarto. A fé não acontece só na igreja, gente. A fé é 7 dias por semana, 24 horas por dia. E eu vou te dizer uma coisa, minha querida amiga. Eu entendo o seu desânimo, é um tempo difícil. Mas se está difícil com Deus, sem Ele é impossível.
O que fazer quando o esposo se torna abusivo e não reconhece as atitudes? Só piora? Bom, primeiro, gente, a gente tem que entender o que é um esposo abusivo. Porque, infelizmente, gente, nós estamos vivendo um tempo de distorções e muitos abusos. Só que agora tá chamando tudo de abuso, entendeu? O marido chegou em casa irritado, bravo, falou assim, não quero conversar agora, não me enche o saco. Ai, já é abusivo. Ou então, quanto a isso, tenta o diálogo, dá um tempo porque o tempo tá difícil, entendeu? Mas se é abuso de fato, ou seja, ele te bateu, ele tá usando palavras que tá paralisando você emocionalmente, ele te humilha publicamente, aí o caminho é a denúncia pra polícia, ok? Mas tem que saber que tipo de abuso que é isso, porque a gente tá chamando de abuso, de repente caiu uma palavra no uso comum, entendeu? Nervoso todo mundo fica, tem um dia difícil todo mundo tem, perder a cabeça todo mundo perde. Abuso é quando transborda, sai das bordas, ok? É óbvio que a primeira iniciativa, a primeira medida é buscar o diálogo, é abrir o coração, é deixar claro o que está incomodando uma e outra parte e tentar conciliar com o diálogo. Não pode deixar chegar no extremo de haver violência de ambas as partes. Sim. E evidentemente que a violência do marido em relação à mulher pode causar até a morte, porque o homem é muito mais forte. Aí nesse caso, de fato, tem que denunciar. Como lidar com a insegurança financeira no casamento? Muito bem, tem que ter muita conversa, muita abertura e tem que todos saberem da situação do casal. É importante ter planejamento. Vocês não podem gastar mais do que recebem. Estabeleçam juntos quais são as prioridades, aquilo que não tem como mudar. E a partir das prioridades estabelecidas e cumpridas, aí vocês vão começar a escalonar os motivos, os locais em que vocês vão investir o dinheiro ou gastar o dinheiro. É uma questão de conversar e organizar. Gente, a gente tem que entender que é uma parceria o casamento e inclusive essas questões financeiras devem ser compartilhadas. É importante a gente saber quanto a gente está gastando. Porque senão, e onde a gente está gastando, porque senão nunca a gente vai retomar o controle financeiro. E a disposição de cortar gastos para realmente equilibrar as contas. Conversem sobre isso e também eu sugiro para vocês o Diogo e Sua Grana. Vou deixar marcado aqui um amigo consultor financeiro que tem ótimas dicas para quem quer colocar a vida financeira em dia. Ele é o nosso consultor. Conselho para educar filho na pré-adolescência. Não perca a conexão com ele, mantenha sempre o diálogo aberto, porque através do diálogo, esse momento é o momento do diálogo, é aí que você vai entendê-lo e ajudá-lo. Deus tem uma pessoa certa para nós ou a escolha é nossa? Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que a escolha é nossa, mas isso também envolve buscar a aprovação, a confirmação de Deus, né? Deus nos orienta na nossa jornada. É assim na escolha da nossa carreira, do emprego, das nossas relações, dos nossos amigos e também no casamento. Só que a palavra de Deus nos dá uma série de orientações e passar por cima dessas orientações sair totalmente do projeto de Deus para nós. Então, lá já existem parâmetros que Deus colocou, mas eu acredito que Deus, na sua soberania, já saiba quem é, né? Mas acredito que a gente é que decide com quem a gente vai casar. Agora, um bom termômetro inicial para você é a aprovação dos pais. Yes. Né? O rapaz é um rapaz que os pais aprovam, ou no caso, a moça é uma moça que os pais aprovam. Esse é um bom início. É um bom início, porque a palavra de Deus manda honra teu pai e a tua mãe, não é isso? Então os pais são um bom moderador aí da vontade de Deus para nós. Presta atenção.